Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Hoje no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 4, eu leio assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha que interessante. Antes da fundação do mundo, antes de Deus construir este mundo, ele já nos escolheu. Ele já te escolheu. Você é especial. E ele te escolheu para quê? Para viver uma vida santa e irrepreensível diante dele. Olha que interessante, quando Deus criou este mundo, ele realmente criou tudo perfeito. Se você pegar no livro de Gênesis, lá na criação, você vai ver que Deus ia formando o mundo, né? Ele disse, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, perfeita, irrepreensível. A natureza, os animais, tudo Deus no final dizia, eis que é bom. Só que quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, ele diz, eis que é muito, muito bom. Por quê? Adão e Eva foram feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, foram feitos perfeitos e irrepreensíveis diante de Deus. Não tinha pecado, eram santos. Por isso que diz aqui, que Deus escolheu para sermos santo e irrepreensível diante dele. Então, você não foi escolhido por Deus para viver uma vida de pecaminosidade. Palavra difícil, né? Viver uma vida de pecadeiros. O que seja pecadeiro? Pecadeiro é aquela pessoa que tem o pecado como um estilo de vida. Ele vive pecando, ele mente, ele rouba, ele mata, ele adultera, ele diz mau testemunho, ele quebra todos os mandamentos de Deus. Ele adultera, ele adora ídolos, imagem, então ele está vivendo uma vida de pecadeiros, é um estilo de vida. E foi o que aconteceu, porque Deus criou o ser humano perfeito, sem pecado, irrepreensível, para viver na presença de Deus assim. Só que o ser humano acabou escolhendo um caminho torto, o caminho do mal, obedecendo ao inimigo, e assim dessa forma caiu em pecado. E aí o pecado levou uma consequência terrível. Qual é essa consequência? Nos afastou de Deus, de tal forma que no livro de Isaías 59, verso 2, diz assim que o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. E aí o ser humano deixou de ser filhos de Deus e passou a ser apenas criatura de Deus, seres criados de Deus. Só que Deus então fez, segundo a sua vontade, nós lemos aqui, ele, segundo a sua vontade, ele tem um plano, que é o plano da redenção, da salvação. E aí ele diz assim, nos predestinou para ele, o versículo 5 de Efésios 1, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, o ser humano pecou, se afastou de Deus, se tornou criatura de Deus, e agora Deus então planejou, fez um projeto, um planejamento. E qual que foi esse planejamento? Da redenção, da salvação, ou seja, nos predestinou. Predestinou, essa palavrinha também é complicada, porque tem muitas pessoas aí que acreditam que todos foram predestinados para uma coisa e para outra coisa. Um exemplo, tem pessoas que acreditam que a pessoa foi predestinada para ser pobre a vida toda, para ser infeliz, para passar fome, para passar sofrimento, e outros foram predestinados para viver uma vida de fartura, de conforto, de alegria, de felicidade. Aí eu fico perguntando para mim mesmo, mas isso aí é injusto. Como um Deus de amor iria predestinar uns para ser felizes, outros para serem infelizes? Não, queridos, não existe essa questão de predestinação. Predestinação na Bíblia aqui é na questão de salvação. Então ele diz assim que todos nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus, porque o pecado nos afastou de Deus, nos tornando em criaturas. Só que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos predestinou para a salvação. Por isso que ele diz aqui, olha, se você ler comigo aqui o versículo 6 e 7, diz assim, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o amado é Jesus, aí o verso 7 diz, nele temos a redenção, pelo seu sangue,
a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Oh, Deus maravilhoso! Então, Deus, ele tem um plano maravilhoso, e nesse plano todos nós fomos predestinados para a salvação. E como eu passo a ser adotado no reino de Deus e passo a ser filho de Deus novamente? Através da redenção. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos conceder o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Por quê? Sangue é vida, e Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós, nos concedendo assim a salvação, o perdão dos pecados, a redenção. Então, é por isso que você foi destinado para a salvação. Você foi predestinado a ser novamente filho de Deus. O seu destino é ser filho de Deus, porque Deus, segundo o seu amor, segundo a sua graça, já colocou à nossa disposição a salvação. E aí depende de você aceitar ou não. Você aceita a salvação ou vai querer continuar sendo uma criatura de Deus, vivendo uma vida de pecado? Queridos, se você escolher viver uma vida de pecadeiros, viver o pecado como estilo de vida, você vai continuar sendo uma criatura de Deus. E um dia, em breve, todas as criaturas vão ser exterminadas, vão ser queimados da face da terra, porque essa terra será renovada e purificada. Mas, queridos, aqueles que aceitarem a graça, que aceitarem ser filhos de Deus através do sangue de Jesus, da remissão dos seus pecados pelo sangue de Cristo Jesus, esses passarão a ser adotados novamente no reino de Deus e passarão a ser filhos de Deus. E esse é meu alvo, esse é meu objetivo, esse é o meu desejo, ser filho de Deus. Por isso eu entreguei a minha vida a Deus. Por isso eu confessei os meus pecados. Por isso eu vivo uma vida de comunhão com Deus. Porque eu quero ser filho de Deus. Quero ser herdeiro do reino celestial. Por quê? Porque Deus me concedeu no seu amor a predestinação para a salvação. E eu agarro a salvação. Não largo de forma alguma. E meu desejo, queridas, é que vocês também agarrem a salvação e se tornem filhos e filhas amadas de Deus, amados de Deus. Porque Deus nos ama, por isso Ele fez todo esse plano maravilhoso e nos predestinou para a salvação. Jesus Cristo vai voltar em breve para nos levar para o lar da eterna felicidade. E eu quero ir e morar com Ele. Você quer? Então, se você quer, entregue a sua vida a Deus. Faça um pacto com Deus. Confesse os seus pecados, se arrependa e diga: Deus, eu quero ser seu filho. E aí Ele vai te adotar. E aí você vai estar apto, preparado a morar com Ele no lar da eterna felicidade. Que maravilha, que bênção, né? Vamos agradecer ao nosso Deus por esse plano tão maravilhoso de amor? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo teu amor tão grandioso, que o Senhor fez o ser humano perfeito, mas infelizmente o pecado nos afastou da perfeição e nos tornamos criaturas do Senhor. Mas através do seu amor infinito, o Senhor entregou o seu Filho amado, derramou o seu sangue para nos perdoar de todo o pecado e nos adotar novamente como seus filhos. E todos nós que agora estamos orando ao Senhor, pedimos: Pai, nos adote no seu reino. Nos ajude, Senhor Deus, para que possamos ser filhos e filhas do reino celestial. Pai, obrigado por esse plano maravilhoso. Nós te pedimos essa oração e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe ricamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?